Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para me falar sobre um assunto muito importante, um assunto que gera muita dúvida e às vezes o pessoal me chama no direct, né? E aí eu falei, não, vou fazer um vídeo e vou estar esclarecendo sobre isso, sobre a micropigmentação, né? Que às vezes o cliente tem muito receio de fazer a micro, porque tem medo da cor, né? Tem medo de ficar muito artificial. Hoje, os clientes buscam hoje? Muitos buscam a naturalidade, né? E é isso que a gente tenta fazer, plantar. O design, a micropigmentação é uma arte, né? Então, aonde a gente começa a fazer o desenho, faz a simetria, tira toda a medida da sobrancelha, faz o desenho para depois fazer o processo de micropigmentação. Então, tem tudo um passo a passo. Então, esse procedimento é um procedimento demorado? Sim, é um procedimento que leva mais ou menos, 2 horas. Então é um procedimento que você tem que vir tranquilo, preparado para sentar aqui na maca, ó, senta, relaxa. Tem cliente que até dorme, né? Que é um procedimento tranquilo, mas é muito detalhe, é detalhado, porque é um procedimento que mexe com a autoestima da mulher, é verdade? Então, e aí o que é feito? É feito toda uma avaliação em cima disso. Se a sobrancelha tem procedimento, se a sobrancelha já teve um procedimento, porque dependendo da sobrancelha, o que acontece? Ela fica dependendo, eu já tenho micro. Então, às vezes, o que vai ocorrer? Uma correção, porque às vezes a micro é um pigmento, ela fica na derme da pele, né? Bem superficial o pigmento fica, mas no decorrer do tempo, dos anos, o que acontece? Oxida, é igual um cabelo quando você pinta, né? No decorrer do tempo, ela vai oxidando, às vezes fica com meio acinzentado, às vezes fica avermelhada. Então, o que necessita? De uma correção nessa sobrancelha antes de fazer o retoque, né? Antes de fazer o procedimento da micro. Porque às vezes o cliente chega aqui e fala, olha, eu já tenho um micro, eu preciso de fazer o retoque, eu quero fazer o retoque. A micropigmentação, ele é um procedimento que ela não é válida para o resto da vida, não, ela tem a durabilidade dela. A durabilidade da micro, ela varia de 7 meses a 1 ano, vai até 2 anos, né? E depois o cliente retorna ao estúdio para refazer o procedimento. É refeito esse procedimento, não é retoque, né? Então, é um valor de procedimento que é feito. Ali vai ter toda a correção, como eu falei para vocês. A sobrancelha às vezes está esverdeada, às vezes a sobrancelha está azulada, vermelhada. Então, ela precisa de um tratamento antes de eu colocar um pigmento ali. Então, o que a gente coloca? Faz, ou às vezes precisa de uma neutralização, ou às vezes precisa de uma correção, né? Uma neutralização, ou às vezes precisa de uma despigmentação. Quando o designer da cliente está ok, tudo certinho, aí a gente vai para neutralização e depois já faz o procedimento de micropigmentação. Que a neutralização também já é outro serviço à parte. Então, gente, é um serviço, é um trabalho delicado, né? É um trabalho que nós precisamos fazer com consciência. Em questão também de cores. Às vezes o cliente chega assustado, fala, não quero uma cor muito forte. O que eu faço aqui? Qual que é a técnica? Tem as cores dos pigmentos. Então, essas cores, o que eu faço? Eu vejo o pelo, né, da cliente.
se o pelo é escuro ou não, e pego o pigmento e coloco próximo à pele da cliente, para mim ver o tom do pelo, né? Um tom que seja um tom próximo, né? Eu não posso colocar um tom muito escuro, também eu não posso pôr um tom muito claro. Então, para chegar num tom do pelo da cliente, entendeu? Para que no final tenha um resultado legal. Então, no segundo dia vai ficar escuro. Aí é como eu falei que tem aquele processo de cicatrização, né? Que o organismo vai detectar esse pigmento, vai absorver esse pigmento. E aí tem todo aquele processo, como eu falei em outros momentos aí no store. Passa por aquele processo e depois ele clareia de 30% até 40%, ele dá aquela clareada, aí quer dizer, fica mais natural. Por exemplo, uma técnica Shadow, que é aquela Shadow Make, aquele efeito esfumado, igual a minha é a Shadow. Tá vendo? Ó, ela já tá no processo a minha tá no processo de cicatrização ainda, fez uma semana que eu fiz o procedimento. Então, às vezes ela vai começar a clarear, ó, dar uma clareadinha, mas logo depois ela vai voltando. Então, tem uns dias aí, então é 30 dias para formar o processo completo da cicatrização. Então, pessoal, é um trabalho que exige o quê? Exige bastante atenção e o importante é a satisfação do cliente, não é verdade? Então, o que acontece? A Shadow Make, como eu estava falando, ela deixa esse efeito esfumado. Ok, depois ela vai dar uma clareada, que ela já clareou bastante. Do primeiro dia que eu fiz até agora, ela já deu uma boa clareada. E aí, aguardar o processo de cicatrização. A microblade, que já é feito o fio a fio. Então, ela já é feito com outro aparelho, um aparelho manual. Até aqui, ó. Ele é feito com esse aparelhinho aqui, ó, que é o Tebori. Então, vai uma lâmina nessa caneta. E aí, a gente faz o pelos, os fios, né? O fio a fio. Então, essa técnica já dá um efeito mais natural para quem quer aquele efeito natural. Tem a sobrancelha só com algumas falhas, quer cobrir aquela falha. Então, é a técnica microblade. E tem a Shadow Line, que a Shadow as duas técnicas. É a fio e aí depois vem o esfumadinho. Dá uma esfumada na cauda. E no início já deixa bem natural com fio. Então, são coisas que são feito toda uma avaliação em cima de cada cliente, cada pele, né? Então, eu faço aqui a simulação. Tem pessoas que, eu tenho medo, receio. Eu faço a avaliação. A gente faz uma avaliação e é feito uma simulação. E aí a gente deixa mais ou menos de como que vai ficar e desenha shadow esfumado, desenha o fio a fio, para o cliente ter aquela noção quando chega aqui, não ter tanto receio de fazer o procedimento. E tem dado certo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre isso aí. Depois, qualquer coisa, pode interagir comigo no direct, mandando as suas dúvidas, mandando assim o que vocês querem, qual assunto que vocês querem, qual a dúvida que vocês têm sobre sobrancelha, sobre algum procedimento, que aí eu faço um vídeo e aí eu esclareço para todos aqui, porque às vezes a dúvida de pode ser a dúvida de 10, de 20, é verdade? Então, estamos aí. Um ótimo dia para vocês, um dia abençoado, tudo de bom. E beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau.